Arthur Cabral acaba com o jogo e fala pessoal, aqui tá falando o Matheus. E hoje nós vamos fazer a análise de Botafogo 3 e Corinthians 1, né? Vamos fazer a análise da partida do Campeonato Brasileiro. Vamos começar primeiro com o Corinthians, né? Ele vai a campo com o mesmo time do último jogo contra o São Paulo, o mesmo time que deu certo, que jogou bem contra o São Paulo e vem de uma boa sequência, né? O Corinthians tem vindo de bons jogos desde o comando, desde o início da era de Diniz no Corinthians. O Corinthians tem jogado bem. E o Botafogo vem de uma eliminação contra a Chapecoense fora de casa na última quarta-feira. E o Botafogo, nesse jogo, ele entra com muito mais vontade do que o time do Corinthians e ganha todas as divididas. Isso eu já tenho que deixar bem claro e já falar para vocês de que o time do Botafogo ganhou todos os pés de ferro contra o time do Corinthians. No início do jogo, já com 6 minutos de jogo, o Arthur Cabral recebe uma bola, um lançamento, né? O Gustavo Henrique vai dividir uma bola, ele vai todo errado, ele tropeça com o atacante do Botafogo, a bola sobra com o Arthur Cabral e ele finaliza para tirar no canto do Hugo, sem reação, não pôde fazer muita coisa para evitar, e o Botafogo abriu o placar. O Corinthians ia ter que buscar o resultado, porque era um jogo fundamental para o Corinthians, um jogo fundamental para ambas as equipes, que tinham tinham que sair da zona de rebaixamento, tinham que sair e se distanciar, e não foi possível para o Corinthians. O Botafogo continuou jogando no mesmo estilo, desde o início até o final. Contra-ataques e bolas lançadas no Arthur Cabral para fazer uma casquinha, a bola sobrar para alguém e finalizar de fora da área. O Corinthians consegue empatar o jogo com uma bola roubada no campo de defesa do Botafogo, numa saída errada entre o Ferrarese e o outro jogador do Botafogo, que eu não vou me lembrar o nome, acho que era o Medina. O Ranieri chega mordendo, dá o bote. O Lingard dá o passe no Garro. E o Garro, que vem muito bem, vem jogando muito bem desde a chegada do Fernando Diniz. Ele consegue um gol e sair da zica. Ele não marcava desde o segundo jogo do Campeonato Brasileiro, que foi contra o Atlético Paranaense, lá em janeiro ou fevereiro. Foi um dos dois. Foi um dos 2 meses, né? Então você já estava empatado o jogo, o Corinthians tinha que acordar e continuar pressionando para conseguir mais gols e conseguir continuar jogando bem, né? E o Corinthians não fez isso. O Corinthians continuou, baixou as linhas e esperou o Botafogo atacar. E numa bola lançada, o Arthur Cabral consegue dominar, ajeita, toca, devolve nele, ele recebe, manda uma cacetada de longe, uma bomba, faz o gol. E aí é 2-1, um abraço pro Hugo. O Hugo não tinha nem o que fazer nesse chute. Ele ficou parado e eu não acho que é falha dele, até porque foi um chutaço de quase 35 metros. Como é que o cara vai ter uma reação achando que o cara ia acertar lá no cantinho uma bomba dessa? Então, acredito, eu vou passar esse pano pro Hugo. E o Arthur Cabral tem muito mérito nesses 2 gols. 2 golaços, na minha opinião. O time do Corinthians joga mal o primeiro tempo. É um jogo sem muita intensidade, um jogo que o Corinthians ele começa a aplicar intensidade no jogo nos momentos que toma gol. Mas nos momentos que estava empatado o jogo, o Corinthians estava querendo fazer um jogo morno. E isso é algo que me irrita no time do Corinthians, porque, cara, você tem jogadores fundamentais e muito bons, qualificados, que podem aplicar esse estilo de jogo o jogo inteiro. A gente tem exemplo, o jogo contra o São Paulo. O jogo contra o São Paulo foi isso. Foi o time pressionando, atacando, tocando bola o jogo inteiro, saiu com os 3 pontos. Por que não faz isso agora contra o Botafogo? Porque esses jogadores, eu já falei, vou repetir e vou repetir de novo até eu me enjoar, de que esses caras escolhem jogo. E isso me irrita pra caramba, meu. Isso me irrita porque você não pode escolher jogo no Campeonato Brasileiro, gente. Você não pode. Todo adversário é difícil, todo adversário é complicado. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que não é tiro curto, é um tiro longo, que você vai jogar de janeiro a dezembro, e que cada equipe é muito boa em seus aspectos. Por exemplo, o próximo jogo do Corinthians é contra o Galo. Vai jogar contra o Galo, depois vai jogar contra o Grêmio, e depois vai pegar o Remo daqui 50 dias, que é depois da Copa. Então, cara, você não pode abrir mão e ficar 50 dias de férias aí, né? Porque os jogadores vão pegar 25 dias de férias e você vai ficar 50 dias vendo que o seu time tá na zona de rebaixamento e tem que voltar melhor do que você fez a primeira metade do ano. Então, o Corinthians ele tem que deixar essa mentalidade para trás. Os caras não podem apenas escolher os jogos de Copa e os jogos clássicos e os jogos complicados contra Flamengo, contra sei lá quem jogando em casa, para darem a vida. Tem que dar a vida em todo jogo, tem que botar o pé em toda a dividida, pô. E hoje eu senti que o time do Botafogo ganhou o jogo
porque estava com mais vontade de pôr o pé na bola, de ter vontade. E isso é algo que o time do Corinthians não teve na partida de hoje. No segundo tempo, o Corinthians volta com o Caio César no lugar do Linga. Ele puxa o Bidon para cá. O Linga que não jogou bem a partida de hoje. O Linga vem muito bem também. O Diniz tem conseguido retirar o bom futebol do Linga, né? A gente não esperava muita coisa do Linga. Eu, por si só, eu achava que ele ia ser só mais um parceiro do Memphis, igual o Zacaria. E, na verdade, o Linga tá jogando muito bem, tá sabendo fazer ali a ponta esquerda do time do Corinthians e tá desempenhando um bom futebol, mas a partida de hoje foi muito abaixo, independente da assistência que ele deu pro Galo. Ele sai, entra o Caio César para fazer fumaça do lado direito do time do Corinthians, do lado esquerdo do Botafogo. E o Caio César não ganhou uma do Alex Telles, mano. Não ganhou uma. E uma coisa que eu vou mencionar, o Carrilho jogando por dentro hoje foi muito bem na partida. O Carrilho fez um bom jogo. O Carrilho soube controlar as posses quando tinha a bola no pé. Mas na parte de marcação ele é muito abaixo, não tem físico para isso. Não tem físico pro cara jogar por dentro e conseguir defender e atacar no mesmo ritmo. Ele não consegue. Ele já é um cara de 34 anos, vai fazer 35 e não consegue ter o mesmo pique que um Breno Bridon, que um André. Não consegue. Então, não à toa, o Montoro, eu vou chegar e falar do Montoro. O Montoro comeu a bola. O Montoro acabou com o jogo. Ele e o Arthur Cabral, para mim, hoje, mijaram no Corinthians, mas com gosto. Com gosto. O time do Corinthians não conseguiu parar o Montoro e o Arthur Cabral, que vinham sendo muito criticados pela torcida do Botafogo, que vinham muito mal na temporada. E aí você vê e você nota o que acontece com esse time do Corinthians e com essa fragilidade da defesa e o meio-campo. Quando você não tem uma ou duas peças ali atrás na zaga do Corinthians, o Corinthians acaba sofrendo muito. Sofreu contra o Mirassol, perdendo por 2-1 quando não tinha o Gustavo Henrique, e hoje sofre né, quando não tem o Gabriel Paulista. E aí a gente vai chegar no culpado. O terceiro gol do Botafogo era uma falha bizonha, que nem zagueiro de várzea faz. O André Ramalho, ele deixa a bola pingar, é um chutão lá do Neto. Nem sei se é do Neto, se é do zagueiro do Botafogo, sei lá, mano. É que esse cara me irrita tanto que eu começo a esquecer das coisas. Porque esse cara é patético, mano. Esse cara não tinha mais que estar vestindo a camisa do Corinthians, velho. Que zagueiro ruim, mano. Que zagueiro ruim. Aí é um chutão, ele deixa a bola pingar, passa por ele. Ele de costas, ele quer chutar pra frente, em vez dele recuar pro Hugo, começar a jogada. Não, ele quer, sei lá o que ele tentou fazer. Nem zagueiro de várzea faz uma coisa dessas. O cara do Botafogo jantou ele, beijou ele, mano. E aí, pô, o cara roubou a bola ali na entrada da área, rolou, o jogador do Botafogo domina, hesita, não consegue finalizar, e ainda sobra para o Arthur Cabral para fazer o hat-trick e acabar com o jogo com o Corinthians, acabar com todo mundo. E o Botafogo conseguiu os 3 pontos, 3 pontos fundamentais, porque o Botafogo está em uma crise federal, não sabe quem é o dono, o John Textor se envolvendo em várias polêmicas, jogadores sendo vendidos para rivais daqui do Brasil, como o Barbosa. O Barbosa fez o último jogo dele hoje com a camisa do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Ele vai se transferir para o Palmeiras e vai ser um baita de um reforço. O Botafogo também pode perder o Danilo, que não jogou hoje, ainda bem, porque senão ia ser 4 ou 5. O Corinthians hoje ia ser amassado, engolido no meio campo se tivesse o Danilo, tá? Já foi engolido com o Medina e com quem era o outro volante? Eu não vou lembrar. Eu peço desculpas, eu não vou lembrar. Mas já foi engolido com 2 meio-campistas com uma qualidade média. Imagina com o Danilo. Pô, isso aí é absurdo, cara. Mas enfim, o Corinthians continua na zona de rebaixamento, o Botafogo pula para a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro e se dispara no campeonato. Vamos ver se o Botafogo vai engrenar, né? Uma temporada muito difícil para o Botafogo, uma temporada de reestruturação, né? Porque vai sofrer algumas perdas no meio do ano, salários atrasados, uma parada de coisas aí que eu comentei com vocês. E o Corinthians, cara, vai ter que recuperar esses pontos na segunda metade da temporada, vai ter que recuperar nesses próximos nos 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, e vamos ver o que será da frente. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo, curte e compartilha para mais vídeos desse tipo, né? Eu tô produzindo mais conteúdo agora pelo Instagram, então me segue lá, @posse90.oficial. Eu vou estar deixando na descrição o arroba, daí vocês acessam lá no Instagram e me segue por lá também, que eu tô fazendo mais análises curtas. Se vocês gostam de vídeos mais curtos, eu tô fazendo as análises lá pelo Instagram, tá bom? Então, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha para mais pessoas e tamo junto. Falou!